Antes da Reforma, houve ocasiões em que os exemplares da Bíblia existentes eram muito poucos, mas Deus não tinha consentido que a sua palavra fosse totalmente destruída. As suas verdades não deveriam ficar ocultas para sempre. Para ele era tão fácil quebrar as correntes que prendiam as palavras da vida, como abrir portas de prisões ou rebentar portões de ferro para pôr em liberdade os seus servos. Nos vários países da Europa havia homens que, por ação do Espírito de Deus, eram levados a procurar a verdade como tesouros escondidos. Providencialmente guiados, eram conduzidos às Santas Escrituras e estudavam as páginas sagradas com um profundo interesse. Estavam dispostos a aceitar a luz a qualquer preço. Embora não vissem todas as coisas com clareza, aperceberam-se de muitas verdades que há longo tempo estavam sepultadas. Como mensageiros enviados pelo céu, saíam rebentando as cadeias do erro e da superstição, convidando os que tinham estado durante tanto tempo escravizados a levantar-se e a assegurarem a sua liberdade. Com exceção do que se passava entre os valdenses, a palavra de Deus tinha estado há vários séculos encerrada em línguas que só os eruditos conheciam. Mas tinha chegado à altura de as Escrituras serem trazidas e entregues aos habitantes dos vários países na sua própria língua. Para o mundo tinha passado a meia-noite. As horas de escuridão estavam a chegar ao fim, e em muitas terras apareciam indícios de que a aurora começava a despontar. No século XIV surgiu na Inglaterra um homem que devia ser considerado a estrela da manhã da Reforma, João Wycliffe. Ele foi o arauto da Reforma não só para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma que lhe foi permitido proferir nunca mais deveria silenciar. Aquele protesto abriu a luta da qual deveria resultar a emancipação de indivíduos, igrejas e nações. Wycliffe recebeu uma educação liberal e para ele o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. Na universidade tinha-se distinguido pela fervorosa vida espiritual, assim como pelos seus notáveis talentos e pela sua profunda cultura. Com grande sede de saber, procurava familiarizar-se com todos os ramos do conhecimento. Foi educado na filosofia escolástica, nos cânones da Igreja e na lei civil, especialmente na do seu próprio país. Nos seus trabalhos posteriores foi evidente o valor destes primeiros estudos. Conhecendo a filosofia especulativa do seu tempo, estava capacitado para expor os seus erros. E com o estudo das leis civis e eclesiásticas, estava preparado para entrar na grande luta pela liberdade civil e religiosa. Não só sabia manejar as armas tiradas da palavra de Deus, como também tinha adquirido a disciplina intelectual das escolas e compreendia a tática dos teólogos escolásticos. O poder do seu gênio e a extensão e a profundidade dos seus conhecimentos impunham o respeito tanto a amigos como a adversários. Os seus adeptos viam com satisfação que o seu herói ocupava um lugar proeminente entre os espíritos dirigentes da nação. E os seus inimigos eram impedidos de lançar o desprezo sobre a causa da Reforma, alegando ignorância ou fraqueza do seu defensor. Quando ainda estava na universidade, Wycliffe lançou-se no estudo das Escrituras Sagradas. Naqueles tempos primitivos em que a Bíblia apenas existia nas línguas antigas, só os eruditos estavam habilitados a encontrar o caminho para a fonte da verdade, o qual estava fechado às classes incultas. Assim, já tinha sido preparado o caminho para o futuro trabalho de Wycliffe como reformador. Homens de saber tinham estudado a palavra de Deus e encontrado ali revelada a grande verdade da sua livre graça. Nos seus ensinos tinham espalhado o conhecimento desta verdade e levado outros a regressarem aos oráculos vivos. Quando a atenção de Wycliffe se voltou para as Escrituras, este passou a pesquisá-las com a mesma profundidade com que absorveu a instrução nas escolas. Antes, sentiram uma tão grande necessidade que nem os estudos escolásticos, nem o ensino da Igreja foram capazes de satisfazer. Na palavra de Deus, encontrou o que até aí tinha procurado em vão. Ali viu revelado o plano da salvação e Cristo apresentado como o único advogado do homem. Entregou-se ao serviço de Cristo e tomou a decisão de proclamar as verdades que tinha descoberto. Tal como os reformadores posteriores, Wycliffe, ao iniciar a sua obra, não previu até onde ela o levaria. Não se opôs deliberadamente à reforma. A dedicação à verdade, porém, não poderia senão levá-lo a entrar em conflito com a falsidade.
Quanto mais claramente discernia os erros do papado, mais fervorosamente apresentava os ensinos da Bíblia. Via que Roma tinha trocado a palavra de Deus pela tradição humana. Destemidamente acusava o sacerdócio de ter banido as Escrituras e exigia que a Bíblia fosse devolvida ao povo e que a sua autoridade fosse estabelecida na Igreja. Ele era um mestre competente e sincero e um pregador eloquente, e a sua vida diária era uma demonstração das verdades que pregava. O conhecimento das Escrituras, a força do seu raciocínio, a pureza da sua vida e a sua coragem e integridade inflexíveis conquistaram uma confiança e estima gerais. Muitas pessoas estavam descontentes com a sua fé anterior, por verem a iniquidade que prevalecia na Igreja de Roma, e saudaram com uma incontida alegria as verdades expostas por Wycliffe. Mas os dirigentes papais encheram-se de raiva quando perceberam que este reformador conquistava maior influência do que eles. Wycliffe era um perspicaz descobridor de erros e atacou destemidamente muitos dos abusos sancionados pela autoridade de Roma. Quando agia como capelão do rei, assumiu uma atitude ousada contra o pagamento do tributo que o Papa pretendia do monarca inglês e mostrou que a pretensão papal à autoridade sobre os governantes seculares era contrária tanto à razão como à revelação. As exigências do Papa tinham excitado muita indignação e os ensinos de Wycliffe exerceram uma grande influência sobre o espírito dos dirigentes do país. O rei e os nobres uniram-se para negarem as pretensões do pontífice quanto à autoridade temporal e na recusa em pagar o tributo. Desta forma, foi desferido um golpe eficaz contra a supremacia papal na Inglaterra. Outro problema contra o qual o reformador sustentou uma longa e resoluta batalha foi a instituição das ordens dos frades medicantes. Estes frades enxameavam a Inglaterra, lançando uma nódoa sobre a grandeza e a prosperidade da nação. A indústria, a educação, a moral, tudo sentia a sua influência debilitante. A vida de ociosidade e mendicidade dos monges não só era um grande sorvedouro dos recursos do povo, mas também lançava o desdém sobre o trabalho útil. A juventude desmoralizava-se e corrompia-se. Pela influência dos frades, muitos jovens eram levados a entrar para o convento e a dedicar-se à vida monástica, e isto sem o consentimento dos pais, mesmo sem o seu conhecimento e contra as suas ordens. Um dos primitivos pais da Igreja de Roma, insistindo sobre o facto de as exigências do monaquismo serem superiores às obrigações do amor e dever filial, declarou: ainda que o teu pai estivesse deitado diante da tua porta, chorando e lamentando, e a tua mãe te mostrasse o corpo que te carregou e os seios que te nutriram, tê-los-ás de pisar a pés e ir avante diretamente para Cristo. Através desta monstruosa desumanidade, como mais tarde Lutero lhe chamou, que cheira mais a lobo e a tirano do que a cristão ou homem, o coração dos filhos empedernia-se contra os pais. Desta maneira, os dirigentes papais, como os fariseus do passado, anulavam o mandamento de Deus com a sua tradição. Assim se desolavam lares e pais ficavam privados da companhia de filhos e filhas. Mesmo os estudantes das universidades eram enganados pelas falsas representações dos monges e induzidos a unir-se às suas ordens. Muitos mais tarde viriam a arrepender-se desse passo, vendo que tinham prejudicado a sua própria vida e causado tristeza aos pais. Mas uma vez presos na armadilha, era-lhes impossível obter a liberdade. Muitos pais, temendo a influência dos monges, recusavam-se a enviar os filhos para as universidades. Houve uma assinalável redução do número de estudantes que frequentavam os grandes centros de ensino. As escolas enfraqueciam e a ignorância prevalecia. O Papa tinha concedido a esses monges a faculdade de ouvir confissões e conceder perdão. Isto tornou-se numa fonte de grandes problemas. Inclinados a aumentar os seus lucros, os frades estavam tão dispostos a conceder a absolvição que criminosos de todas as espécies recorriam a eles e, como resultado, aumentaram rapidamente os vícios mais detestáveis. Os doentes e os pobres eram deixados a sofrer, enquanto os donativos que deveriam suavizar as suas necessidades iam para os monges, que com ameaças exigiam esmolas do povo, denunciando a impiedade dos que retivessem os donativos exigidos. Apesar da sua profissão de pobreza, a riqueza dos frades aumentava constantemente e os seus magníficos edifícios e as suas fartas mesas tornavam mais visível a crescente pobreza da nação.
e enquanto gastavam o tempo em luxo e prazeres, enviavam em seu lugar homens ignorantes que apenas podiam narrar histórias maravilhosas, lendas e gracejos para divertir o povo e torná-lo ainda mais completamente iludido pelos monges. Contudo, os frades continuavam a manter o domínio sobre as multidões supersticiosas e a levá-las a crer que todos os deveres religiosos se resumiam a reconhecer a supremacia do Papa, a adorar os santos e a fazer donativos aos monges, e que isto era suficiente para lhes garantir um lugar no céu. Homens cultos e espirituais tinham trabalhado em vão para efetuar uma reforma nessas ordens monásticas. Wycliffe, porém, com uma intuição mais clara, feriu o mal pela raiz, declarando que a própria organização era falsa e deveria ser abolida. Surgiram discussões e interrogações. Quando os monges atravessavam o país vendendo perdões do Papa, muitos foram levados a duvidar da possibilidade de comprar o perdão com dinheiro e levantaram a questão se não deveriam procurar o perdão de Deus em vez de procurar o Pontífice de Roma. Muitos alarmavam-se com a rapacidade dos frades, cuja avidez parecia nunca se satisfazer. Os monges e sacerdotes de Roma, diziam eles, estão a comer-nos como um cancro. Deus deve livrar-nos, ou o povo perecerá. Para encobrir a sua avareza, os monges mendicantes diziam estar a seguir o exemplo do Salvador, declarando que Jesus e os seus discípulos tinham sido sustentados pela caridade do povo. Esta pretensão teve como resultado o prejuízo da sua causa, pois levou muitos à Bíblia para saberem por si mesmos a verdade, resultado que de todos os outros era aquele que Roma menos desejava. A mente dos homens foi dirigida para a fonte da verdade, o que Roma tinha como objetivo ocultar. Wycliffe começou a escrever e publicar folhetos contra os frades, porém não tanto para entrar em discussão com eles, como para despertar o espírito do povo para os ensinos da Bíblia e para o seu autor. Ele declarava que o Papa não possuía o poder do perdão ou da excomunhão em maior grau do que os sacerdotes comuns e que ninguém pode ser verdadeiramente excomungado, a menos que primeiro tenha trazido sobre si próprio a condenação de Deus. Ele não poderia ter utilizado forma mais eficaz para levar à demolição da gigantesca estrutura do domínio espiritual e temporal que o Papa construíra, e na qual a alma e o corpo de milhões de pessoas estavam presos. Mais uma vez, Wycliffe foi chamado para defender os direitos da coroa inglesa contra as usurpações de Roma. E, sendo designado embaixador real, passou 2 anos na Holanda em conferência com os emissários do Papa. Ali entrou em contato com os eclesiásticos de França, Itália e Espanha e teve a oportunidade de ver por detrás dos bastidores e ficar a saber muitas coisas de que ele não teria tido conhecimento na Inglaterra. Aprendeu muita coisa que o orientaria nos seus trabalhos posteriores. Naqueles representantes da corte papal, viu os verdadeiros caráter e objetivos da hierarquia. Voltou para a Inglaterra para repetir mais abertamente e com maior zelo os seus ensinos anteriores, declarando que a cobiça, o orgulho e a fraude eram os deuses de Roma. Num dos seus folhetos disse, falando do Papa e dos seus coletores, retiraram anualmente do nosso país os meios de subsistência dos pobres e muitos milhares de marcos do dinheiro do rei para sacramentos e bens espirituais, o que é uma amaldiçoada heresia de simonia, tráfico de coisas sagradas, e fazem com que toda a cristandade consinta nesta heresia e a mantenha. E, na verdade, ainda que o nosso reino tivesse uma gigantesca montanha de ouro e nunca nenhum homem dali tirasse nada, a não ser apenas este orgulho e mundano sacerdote-coletor, com o tempo ela se esgotaria, pois ele continuamente tira dinheiro do nosso país e não devolve nada, a não ser a maldição de Deus pela sua simonia. Assim que regressou à Inglaterra, Wycliffe foi nomeado pelo rei para a reitoria de Lutterworth. Isto era uma prova de que a sua maneira franca no falar não tinha desagradado ao monarca. A influência de Wycliffe foi sentida na ação da corte, bem como moldou aquilo em que a nação acreditava. Rapidamente foram lançados contra ele os trovões papais. 3 bulas foram expedidas para a Inglaterra, para a universidade, para o rei e para os bispos, ordenando todas elas as medidas imediatas e decisivas para fazer silenciar o ensinador de heresias. Antes de terem chegado as bulas, porém, os prelados, cheios de zelo, intimaram Wycliffe a comparecer perante eles para julgamento. Mas 2 dos mais poderosos príncipes do reino acompanharam-no ao tribunal,
E o povo, rodeando o edifício e invadindo-o, intimidou de tal maneira os juízes que o processo foi temporariamente suspenso, sendo-lhe permitido ir em paz. Um pouco mais tarde faleceu Eduardo III, a quem, já velhinho, os bispos estavam a procurar influenciar contra o reformador, e o anterior protetor de Wycliffe tornou-se regente do reino. Mas a chegada das bulas papais trazia para toda a Inglaterra a ordem perentória de prisão e encarceramento do herege. Estas medidas indicavam de forma direta a morte na fogueira. Parecia certo que Wycliffe deveria cair vítima da vingança de Roma. Mas aquele que declarou outrora a alguém: "Não temas, eu sou teu escudo", de novo estendeu a mão para proteger o seu servo. A morte veio não para o reformador, mas para o pontífice que decretara a sua destruição. Gregório XI morreu e os eclesiásticos que se tinham reunido para o processo de Wycliffe dispersaram. A providência de Deus encaminhou ainda mais os acontecimentos, de modo a dar oportunidade ao desenvolvimento da reforma. A morte de Gregório foi seguida da eleição de 2 papas rivais. 2 poderes em conflito, cada um dizendo-se infalível, exigiam agora obediência. Cada qual apelava para os fiéis o ajudarem a fazer guerra contra o outro, forçando as suas exigências com terríveis maldições contra os adversários e promessas de recompensas no céu aos que o apoiavam. Estes factos enfraqueceram grandemente o poder do papado. As fações rivais fizeram tudo o que podiam para se atacarem uma à outra e durante algum tempo Wycliffe teve sossego. Maldições e recriminações voavam de um papa para o outro e derramavam-se torrentes de sangue para sustentar as suas pretensões em conflito. Crimes e escândalos inundavam a igreja. Entretanto, o reformador, no silencioso retiro da sua paróquia em Lutterworth, trabalhava diligentemente para conduzir os homens de maneira a tirá-los dos papas contendores e a levá-los para Jesus, o Príncipe da Paz. O cisma, com toda a contenda e corrupção que produziu, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo a ver o que o papado realmente era. Num folheto que publicou intitulado sobre o cisma dos papas, Wycliffe apelou para o povo, a fim de que considerasse se esses 2 sacerdotes estavam a falar a verdade ao se condenarem um ao outro como o anticristo. Deus, disse ele, não quis consentir mais que o demónio reinasse num único sacerdote como este, mas fez divisão entre 2, de modo a que os homens, em nome de Cristo, possam mais facilmente vencê-los a ambos. Wycliffe, tal como o seu mestre, pregou o Evangelho aos pobres. Não contente em espalhar a luz nos lares humildes da sua própria paróquia em Lutterworth, concluiu que ela deveria ser levada a todas as partes da Inglaterra. Para isso organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados, que amavam a verdade e nada desejavam tanto como propagá-la. Estes homens iam por toda a parte, ensinando nas praças, nas ruas das grandes cidades e nos caminhos do interior. Procuravam os idosos, os doentes e os pobres e levavam-lhes as alegres novas da graça de Deus. Como professor de teologia em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Apresentava tão fielmente a verdade aos seus alunos que recebeu o título de Doutor do Evangelho. Mas a maior obra na vida de Wycliffe deveria ser a tradução das Escrituras para a língua inglesa. Num livro intitulado Sobre a Verdade e o Sentido das Escrituras, exprimiu a sua intenção de traduzir a Bíblia, de maneira que todos em Inglaterra pudessem ler as maravilhosas obras de Deus na língua materna. Subitamente, porém, as suas atividades interromperam-se. Embora não tivesse ainda 60 anos, o trabalho incessante, o estudo e os assaltos dos inimigos tinham posto à prova as suas forças, tornando-o prematuramente velho. Foi vítima de uma perigosa doença. Esta notícia proporcionou grande alegria aos frades. Pensavam então que ele se arrependeria amargamente do mal que tinha feito à igreja e precipitaram-se para o seu quarto para ouvir a sua confissão. Representantes das 4 ordens religiosas, com 4 oficiais civis, reuniram-se à volta do suposto moribundo. "Tens a morte nos teus lábios", diziam. "Comove-te com as tuas faltas e retrata na nossa presença tudo o que disseste para nos ofender." O reformador ouviu em silêncio. Pediu então ao seu assistente para o levantar na cama e, olhando fixamente para eles enquanto esperavam que se retratasse naquela voz firme e forte que tantas vezes os tinha feito tremer, disse: "Não hei de morrer, mas viver", e novamente denunciar as más ações dos frades. Espantados e confusos, os monges saíram apressadamente do quarto.
As palavras do Wycliffe cumpriram-se. Viveu ainda para colocar nas mãos dos seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, dar-lhes a Bíblia, o meio indicado pelo céu para libertar, esclarecer e evangelizar as pessoas. Havia muitos e grandes obstáculos a vencer na realização dessa obra. Wycliffe estava sobrecarregado com doenças. Sabia que lhe restavam apenas poucos anos para o trabalho. Via a oposição que teria de enfrentar, mas, animado pelas promessas da palavra de Deus, foi avante sem se intimidar com coisa alguma. Quando se sentia em pleno vigor das suas capacidades intelectuais e rico em experiências, foi preservado e preparado pela especial providência de Deus com o maior dos seus trabalhos. Enquanto a cristandade se envolvia em tumultos, o reformador, na sua reitoria de Lutterworth, alheio à tempestade que rugia lá fora, dedicava-se ao trabalho que tinha escolhido. Finalmente o trabalho foi concluído, a primeira tradução da Bíblia inglesa. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora a prisão ou a fogueira. Pusera nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria. Ao dar a Bíblia aos seus compatriotas, tinha feito mais no sentido de quebrar as cadeias da ignorância e do vício, mais para libertar e enobrecer o seu país do que alguma vez tinha sido conseguido pelas mais brilhantes vitórias nos campos de batalha. Como não se conhecia ainda a forma de imprimir, de um trabalho moroso e fatigante que se podiam multiplicar os exemplares da Bíblia. Era tão grande o interesse em obter o livro que muitos voluntariamente se empenharam na tarefa de o transcrever. Mas era com dificuldade que os copistas podiam atender aos pedidos. Alguns dos compradores mais ricos desejavam a Bíblia completa, outros compravam apenas uma parte. Em muitos casos, várias famílias uniam-se para comprar um exemplar. Assim, a Bíblia de Wycliffe rapidamente chegou aos lares do povo. O apelo para a razão humana despertou os homens da sua submissão passiva aos dogmas papais. Wycliffe ensinava agora as doutrinas distintivas do protestantismo, a salvação pela fé em Cristo e a infidelidade só nas Escrituras. Os pregadores enviados espalharam a Bíblia, juntamente com os escritos do Reformador, e com um êxito tal que a nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. O aparecimento das Escrituras trouxe consternação às autoridades da Igreja. Tinham agora de enfrentar um fator mais poderoso do que Wycliffe, fator contra o qual as suas armas de pouco valeriam. Nessa ocasião não havia em Inglaterra nenhuma lei que proibisse a Bíblia, pois nunca tinha sido publicada na língua do povo. Essas leis foram feitas mais tarde e rigorosamente executadas. Entretanto, apesar dos esforços dos sacerdotes, houve durante algum tempo oportunidade para a circulação da palavra de Deus. Novamente os chefes papais conspiraram para silenciar a voz do reformador. Foi chamado a julgamento perante 3 tribunais sucessivamente, mas sem proveito. Primeiro, um sínodo dos bispos declarou que os seus escritos eram heréticos e, conseguindo o apoio do jovem rei Ricardo II, obtiveram um decreto real, sentenciando à prisão todos os que praticassem as doutrinas condenadas. Wycliffe apelou do sínodo para o Parlamento. Destemidamente acusou a hierarquia perante o Conselho Nacional e pediu uma reforma dos enormes abusos sancionados pela Igreja. Com poder convincente, descreveu a usurpação e as corrupções da sé papal. Os seus inimigos ficaram furiosos. Os amigos de Wycliffe que o apoiavam tinham sido obrigados a ceder e tinha havido a confiante expectativa de que o próprio reformador, na sua avançada idade, só e sem amigos, se curvaria diante da autoridade combinada da coroa e da mitra. Mas em vez disso, os adeptos do Papa viram-se derrotados. O Parlamento, desperto pelos arrebatadores apelos de Wycliffe, repeliu o édito perseguidor e o reformador foi novamente posto em liberdade. Pela 3ª vez foi chamado a julgamento e agora perante o mais elevado tribunal eclesiástico do reino. Ali não se mostraria nenhum favor para com a heresia. Ali finalmente Roma triunfaria e a obra do reformador seria detida. Assim pensavam os seguidores do Papa. Se conseguissem atingir o seu objetivo, Wycliffe seria obrigado a renunciar às suas doutrinas ou sairia da corte diretamente para as chamas. Mas Wycliffe não se retratou nem usou de dissimulação. Destemidamente manteve os seus ensinos e repeliu as acusações dos seus perseguidores. Esquecendo-se de si próprio, da sua posição e do momento, intimou os ouvintes perante o tribunal divino e colocou os seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna. Sentiu-se o poder do Espírito Santo na sala do concílio.
Os ouvintes ficaram como que fascinados, pareciam não ter forças para deixar o local. Com setas da aljava do Senhor, as palavras do reformador penetraram na sua mente. Com um poder convincente fez voltar contra os acusadores a acusação de heresia que tinham lançado contra ele. Porque, perguntava ele, ousavam espalhar os seus erros? Por amor ao lucro? Para fazerem da graça de Deus uma mercadoria? Com quem, perguntou finalmente, julgam estar a contender? Com um velho à beira da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vós e vos vencerá. Dizendo isto, retirou-se da Assembleia e nenhum dos seus adversários tentou impedi-lo. A obra do Wycliffe estava quase terminada. A bandeira da verdade que durante tanto tempo tinha empunhado, em breve deveria cair da sua mão. Contudo, ainda uma vez mais, deveria dar testemunho do Evangelho. A verdade devia ser proclamada do próprio reduto do reino do erro. Wycliffe foi chamado a julgamento perante o Tribunal Papal em Roma, o qual tantas vezes tinha derramado o sangue dos santos, mas ignorava o perigo que o ameaçava. Apesar disso, teria atendido à chamada se um ataque de paralisia não lhe tivesse tornado impossível efetuar a viagem. Mas embora a sua voz não pudesse ser ouvida em Roma, poderia falar por carta, e foi isso que decidiu fazer. Da sua reitoria, o reformador escreveu ao Papa uma carta que, embora respeitosa nas expressões e cristã no espírito, era uma incisiva censura à pompa e ao orgulho da sé papal. Em verdade me regozijo, disse, por manifestar e declarar a todo o homem a fé que mantenho, e especialmente ao Bispo de Roma, o qual, como suponho ser íntegro e verdadeiro, de muito boa vontade confirmará a minha dita fé, ou se ela é errônea, corrigi-la. Em primeiro lugar, creio que o Evangelho de Cristo é o corpo todo da lei de Deus. Declaro e sustento que o Bispo de Roma, desde que se considera o vigário de Cristo aqui na terra, está obrigado mais do que todos os outros homens à lei do Evangelho. Pois a grandeza entre os discípulos de Cristo não consistia na dignidade e nas honras mundanas, mas em seguirem rigorosamente e de perto Cristo na sua vida e no seu comportamento. Cristo, durante o tempo da sua peregrinação na terra, foi o mais pobre dos homens, desprezando e afastando de si todo o domínio e toda a honra mundanos. Nenhum homem fiel deveria seguir, quer o próprio Papa, quer também dos santos, a não ser nos pontos em que seguirem ao Senhor Jesus Cristo, pois Pedro e os filhos de Zebedeu, desejando honras mundanas, contrárias ao seguimento dos passos de Cristo, erraram e, portanto, nestes erros não devem ser seguidos. O Papa deve deixar ao poder secular todo o domínio e governo temporal, e neste sentido exortar e persuadir eficazmente todo o clero, pois assim fez Cristo e especialmente os seus apóstolos. Por conseguinte, se errei em qualquer destes pontos, submeter-me-ei muito humildemente à correção, mesmo pela morte se assim for necessário. E se eu pudesse agir segundo a minha vontade ou o meu desejo, certamente me apresentaria em pessoa perante o Bispo de Roma. Mas o Senhor determinou o contrário e ensinou-me a obedecer antes a Deus do que aos homens. E terminando disse, oremos ao nosso Deus para que Ele de tal maneira influencie o nosso Papa Urbano VI, conforme já começou a fazer, que juntamente com o clero possa seguir o Senhor Jesus Cristo na vida e nos costumes, e com eficácia ensinar o povo, e que eles, de igual maneira, fielmente os sigam nisso. Assim Wycliffe apresentou ao Papa e aos cardeais a mansidão e humildade de Cristo, mostrando-lhes não somente a eles, mas a toda a cristandade, o contraste entre eles e o Mestre, a quem diziam representar. Wycliffe estava plenamente convencido de que a sua vida seria o preço da sua felicidade. O rei, o Papa e os bispos estavam unidos para o levar à ruína, e parecia certo que no máximo poucos meses o separavam da fogueira. Mas a sua coragem não se abalou. Porque falo em procurar longe a coroa do martírio, dizia. Preguem o Evangelho de Cristo aos altivos prelados e o martírio não vos faltará. O quê? Viveria eu e estaria silencioso? Nunca. Venha ao golpe, eu estou a aguardá-lo. Mas Deus, na sua providência, ainda protegeu o seu servo. O homem que durante toda a vida tinha permanecido ousadamente na defesa da verdade, diariamente em perigo de vida, não deveria cair vítima do ódio dos seus adversários. Wycliffe nunca tinha procurado defender-se a si mesmo, mas o Senhor tinha sido o seu protetor. E agora, quando os seus inimigos julgavam que a presa estava segura,
A mão de Deus removeu-o para além do seu alcance. Na sua igreja, em Lutterworth, na ocasião em que ia ministrar a comunhão, caiu vítima de paralisia e em pouco tempo faleceu. Deus tinha mostrado a Wycliffe qual a sua obra. Tinha posto na sua boca a palavra da verdade e colocaram uma proteção à sua volta para que esta palavra pudesse chegar até ao povo. A sua vida tinha sido protegida e os seus trabalhos prolongaram-se até ser lançado o fundamento para a grande obra da Reforma. Wycliffe saíra da obscuridade da Idade das Trevas. Antes dele não tinha vivido ninguém que pudesse, com a sua obra, modelar o seu sistema de reforma. Suscitado como João Batista para cumprir uma missão especial, foi o arauto de uma nova era. Contudo, no sistema de verdades que apresentava, havia uma unidade e perfeição que os reformadores que o seguiram não exerceram e que alguns não atingiram, mesmo 100 anos mais tarde. O fundamento foi posto de reforma tão ampla e a estrutura tão firme e verdadeira que aqueles que vieram depois dele não precisaram de os reconstruir. O grande movimento que Wycliffe iniciou, o qual deveria libertar a consciência e o intelecto e deixar as nações livres, durante tanto tempo subjugadas ao carro triunfal de Roma, teve a sua fonte na Bíblia. Ali estava a origem da corrente de bênçãos, que com a água da vida tem fluído durante gerações desde o século XIV. Wycliffe aceitava as Sagradas Escrituras como uma fé implícita, como sendo a inspirada revelação da vontade de Deus, como suficiente regra de fé e prática. Fora educado de modo a considerar a Igreja de Roma como a autoridade divina, infalível, e aceitar como indiscutível reverência os ensinos e costumes estabelecidos há 1000 anos. Porém, desviou-se de tudo isto para ouvir a santa palavra de Deus. Era esta a autoridade que ele insistia com o povo para que reconhecesse. Em vez da Igreja falar pelo Papa, declarou que a única verdadeira autoridade era a voz de Deus a falar pela sua palavra. E não se limitava a ensinar que a Bíblia é a perfeita revelação da vontade de Deus, mas que o Espírito Santo é o seu único intérprete e que todo o homem, pelo estudo dos seus ensinos, deve aprender por si próprio o seu dever. Desta maneira fazia com que as mentes dos homens se voltassem do Papa e da Igreja de Roma para a palavra de Deus. Wycliffe foi um dos maiores reformadores. Muito poucos dos que vieram depois dele o igualaram em intelecto, clareza de pensamentos, firmeza em manter a verdade e ousadia em defendê-la. Pureza de vida, incansável diligência no estudo e no trabalho, incorruptível integridade, amor e fidelidade cristã no ministério caracterizaram o primeiro dos reformadores. E isto apesar das trevas intelectuais e da corrupção moral da época de que ele surgiu. O caráter de Wycliffe é testemunho do poder educador e transformador das Sagradas Escrituras. Foi a Bíblia que fez dele aquilo que ele foi. O esforço para aprender as grandes verdades da revelação comunica frescura e vigor a todas as faculdades. Expande a mente, aguça a percepção, amadurece a capacidade de julgar. O estudo da Bíblia enobrece todos os pensamentos, sentimentos e aspirações como nenhum outro pode fazer. Dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortaleza. Aperfeiçoa o caráter e santifica a mente. Investigar fervorosa e reverentemente as Escrituras, pondo o espírito do estudante em contacto direto com a mente infinita, daria ao mundo homens de intelecto mais forte e mais ativo, bem como de príncipes mais nobres dos que os que já existiram, como resultado do mais hábil ensino que a filosofia humana proporciona. A explicação dos teus ensinamentos ilumina, diz o salmista, dá entendimento aos simples. As doutrinas ensinadas por Wycliffe continuaram durante algum tempo a espalhar-se. Os seus seguidores, conhecidos como Wycliffitas ou Lulardos, não só encheram a Inglaterra, mas espalharam-se por outros países, levando o conhecimento do Evangelho. Agora que o seu guia já não estava entre os vivos, os pregadores trabalhavam com zelo maior do que antes, e multidões reuniam-se para os ouvir. Alguns nobres e mesmo a esposa do rei estavam entre os novos conversos. Em muitos lugares houve uma assinalada reforma nos costumes do povo, e os símbolos idolatras do romanismo foram removidos das igrejas. Em breve, porém, a impiedosa tempestade da perseguição irrompeu sobre os que tinham ousado aceitar a Bíblia como guia. Os monarcas ingleses, ávidos de aumentar o seu poder mediante o apoio de Roma, não hesitaram em sacrificar os reformadores. Pela primeira vez na história da Inglaterra, o castigo da fogueira foi decretado contra os discípulos do Evangelho.
Martírios sucederam a martírios. Os defensores da verdade, proscritos e torturados, apenas podiam elevar os seus clamores ao Senhor dos Exércitos. Perseguidos como inimigos da Igreja e traidores do reino, continuaram a pregar em lugares secretos, encontrando abrigo, o melhor que podiam, nos humildes lares dos pobres, e muitas vezes refugiando-se mesmo em vales e cavernas. Apesar da fúria da perseguição, um protesto calmo, devoto, fervoroso, paciente, contra as corrupções dominantes da fé religiosa continuou a ser proferido durante séculos. Os crentes primitivos daqueles tempos, apesar de terem apenas conhecimento parcial da verdade, já tinham aprendido a amar e a obedecer à palavra de Deus e sofriam pacientemente por sua causa. Como os discípulos nos dias apostólicos, muitos sacrificavam as suas posses deste mundo por causa de Cristo. Aqueles a quem era permitido permanecer em casa abrigavam alegremente os irmãos expulsos, e quando eles também eram expulsos, aceitavam, animados a sorte dos proscritos. É verdade que milhares, aterrorizados pela fúria dos perseguidores, compravam a liberdade com o sacrifício da fé, e saíam das prisões vestidos com a roupa de penitentes para demonstrarem a sua renúncia. Mas não foi pequeno o número, e entre estes havia homens tanto de nascimento nobre como humildes e obscuros, dos que deram testemunho destemido da verdade nos cubículos dos cáceres, nas torres dos lalardos e no meio da tortura e de chamas, alegrando-se por terem sido considerados dignos de conhecer a comunicação das suas aflições. Os seguidores do Papa não conseguiam executar a sua vontade em relação a Wycliffe durante a sua vida, e o seu ódio não se satisfez enquanto o corpo do reformador repousou em sossego na sepultura. Por decreto do conflito de Constança, mais de 40 anos depois da sua morte, os seus ossos foram exumados e publicamente queimados e as cinzas lançadas num riacho vizinho. Esse riacho, diz um antigo escritor, levou as suas cinzas para o Avon para o Cervene para os pequenos mares e este para o grande oceano. E assim as cinzas de Wycliffe são o emblema da sua doutrina, que hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Os inimigos nem imaginaram o alcance do seu ato perverso. Foi através dos escritos de Wycliffe que João Hus, na Boêmia, foi levado a renunciar a muitos erros do romanismo e a entrar na obra da Reforma. Assim, nesses dois países tão separados, foi lançada a semente da verdade. Da Boêmia, a obra estendeu-se para outras terras. O espírito dos homens foi dirigido para a palavra de Deus, há tanto esquecida. A mão divina estava a preparar o caminho para a grande reforma.